Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E você sabia que a gente tem que tomar muito cuidado com as mitologias? Você já deve ter estudado mitologia em algum momento da sua vida, talvez no colégio, talvez na vida, talvez lendo algum livro. O fato é que todos os povos montam a sua mitologia de alguma forma. A gente conhece muito a mitologia grega, talvez seja uma das mais conhecidas que nós temos aqui no Ocidente. Existem mitologias que vêm da América do Sul, da América Central, da América do Norte, da África, da Ásia, Oceania, enfim, da Europa, de todos os continentes. Cada povo ou cada região acabou desenvolvendo suas próprias mitologias como uma forma de explicar o mundo ao seu redor. Vamos entender um pouco melhor, então, o que é uma mitologia. Normalmente a gente associa a mitologia a uma história mentirosa, uma fantasia criada por um povo, alguma coisa assim. Não mentira no sentido de estar enganando, mas no sentido de alguma coisa que não existe. A mitologia, na verdade, ela é o conjunto de tradições de um povo. Então, quando esse povo cria histórias, cria fatos que têm deuses, heróis, isso faz parte de um corpo mitológico. Quer ver um bom exemplo? O cristianismo. Tem toda a história de Jesus, com a sua morte, ressurreição. Isso é uma mitologia. Isso não quer dizer que é uma mentira, que aquilo não existe, é inventado, é uma fantasia. Não. Isso faz parte da história que constrói a religião. Toda religião tem uma mitologia. Todo povo cria uma mitologia. Ou seja, são parte dos fatos. Ah, Léo, mas aí, quando a gente olha para o passado, olha para os nossos ancestrais, eles viviam num mundo muito perigoso. Não era um mundo tão tranquilo que nem o nosso, que a gente tá com vontade de comer alguma coisa, se tiver dinheiro vai ali, compra no supermercado, não tem época para esperar ter uma fruta, um alimento. Praticamente você hoje, se você tiver um bom acesso à alimentação, você consegue ir no lugar que você quiser e ter acesso ao seu alimento. Nossos antepassados precisavam caçar, coletar, e tudo isso eram atividades arriscadas. Caçar já é uma atividade arriscada por si só. Você tá indo buscar carne, matar um animal, saindo de perto do lugar onde você vive, ou seja, indo para um lugar que pode ser perigoso e ainda tem o risco de, na hora da caça, você virar a caça. Coletar era mais ou menos a mesma coisa. O coletivismo, né, o coletar era mais ou menos a mesma coisa. Você tinha que sair, procurar os alimentos e fazer coleta, e às vezes você podia pegar alguma plantinha, alguma frutinha que fosse inclusive venenosa. E a agricultura também tinha seus perigos, porque você podia plantar e não nascer nada. Então, os seres humanos foram criando técnicas para caça, para o coletivismo, para agricultura, para criação de animais, e essas técnicas precisavam ser passadas de uma geração para outra. Para isso, você tem que despertar na geração seguinte o interesse real por aquilo. Vamos pegar o exemplo da agricultura. Dependendo do lugar onde você está no planeta, você vai ter, em determinado dia, em determinado mês, a melhor época para plantar. Depois, a melhor época para colher e replantar. Depois, a melhor época para fazer a segunda colheita, a terceira colheita. Depois vem o inverno, o momento que você tem que guardar comida para se preservar. Não tinha geladeira, não tinha supermercado. Os caras dependiam do que eles conseguiam produzir. Se eles tivessem uma colheita ruim, era sinal de que eles iam ter um inverno difícil. Se a colheita deles fosse um desastre, a chance de sobrevivência no inverno seria mínima. Então era muito importante para que a raça humana perdurasse, que esses conhecimentos fossem passados adiante. E aí, para você pegar essa geração mais nova que está vindo e deixar ela a fim de ouvir e aprender aquilo, você cria histórias. Em vez de falar assim, olha, quando o sol estiver ali, você tem que plantar. E aí o cara vai falar, ah, tá bom, legal, bacana, e talvez aquilo não fique tão bem preso ali. Então o que você faz? Você começa a criar festas, histórias, rituais. Você conta que é uma deusa responsável pela terra e pela colheita, um deus que é o deus sol, que vai lá e irradia sua energia para a colheita, e aí você faz uma grande festa que marca aquele período. Então as gerações vão mantendo essa tradição das festas, das histórias dos deuses, e aí as mitologias vão nascendo. Pegar o próprio exemplo que eu dei do cristianismo, Jesus falava por parábolas, né? Eram metáforas para ensinar lições usando exemplos externos. Todas as religiões, filosofias se valem um pouco disso para conseguir tornar isso mais didático. Falam da relação do ser humano com a natureza e da relação do ser humano com
com a própria humanidade. Essas histórias que foram se transformando em parábolas, metáforas, mitologias, os mitos, o folclore de um povo, são histórias então metafóricas para contar com fundo ali de algo que precisa ser ensinado para aquela geração que está vindo depois. Só que com o tempo, isso vai se tornando uma verdade. E aí a parte simbólica, ela vai começar só a importar para as pessoas que realmente dependem direto daquilo. Então os mitos, por exemplo, de fertilidade, de colheita, de agricultura na Grécia, eles só faziam sentido para quem vivia da agricultura. Para o cara que vivia numa cidade, que era um filósofo grego, talvez esse mito não fizesse o menor sentido. Então era o tipo do mito que para ele, como ele não vivia agricultura, ele não entendia como a terra se comportava, os momentos de colheita e tudo, para ele aquilo era só uma história. E aí ele contava aquilo como uma história. Olha, tem uma história de um deus, e aquilo virou quase que as histórias em quadrinhos da época. As mitologias, elas vão se refinando, mas os povos vão mudando. Os gregos não são mais iguais aos gregos de antigamente. Os gregos agora, a maioria do povo grego é cristão ortodoxo, muito pouca gente revisita esses deuses antigos hoje dentro da Grécia. Tem até um movimento de revisionismo para trazer de volta esses cultos, mas ainda é muito pequeno perto do país inteiro. E aí essas histórias viraram mitos gregos, a história de Zeus, de Hermes, de Apolo, e aí a gente cai num perigo de entender essas histórias como literais, como se os povos daquela época realmente acreditavam que elas eram literais. Lembrando que existia uma parcela do povo que realmente acreditava que aquilo era literal, que realmente entendiam qual era a lição por trás daquilo e que não acreditavam naquilo de forma literal. Mas hoje, nós que estudamos às vezes mitologia na escola, nós estudamos a mitologia sobre esse viés de que o povo realmente acreditava nisso, acreditava de maneira literal. E aí isso faz com que a gente nunca consiga aprender o simbolismo que está por trás das mitologias. A gente tem um monte de vídeo aqui no canal dando uma destrinchada nas mitologias e trazendo os aspectos. Por exemplo, a história de Eros e Psique, né? Poxa, a gente não está falando de Psique, que é uma mulher de verdade, Eros é um homem de verdade. A gente está falando de Eros, que é um aspecto da nossa mente, e Psique, que é a nossa mente, é como nossa mente se comporta. A gente até brinca muito nesse vídeo, brincando com Psique, tudo Psique quer se matar, porque às vezes a nossa mente tem essa tendência a querer desistir de coisas difíceis. Tá muito difícil, não quero mais saber disso. É o comportamento replicado no mito. Então é um mito que trata de um aspecto psicológico do homem milhares de anos antes da psicologia. Isso que é legal da gente estudar as mitologias, quando a gente começa a sacar que os gregos, por exemplo, aproveitando que eu estou falando dessa mitologia, eles estavam falando das relações do homem com a natureza e da mente humana. Muitos dos mitos gregos, como por exemplo Teseu, Minotauro, Ariadne, toda aquela história, é uma história que tem a ver com a mente humana. O labirinto é a nossa mente, as nossas dificuldades que a gente cria. Teseu é esse aspecto nosso que quer resolver os problemas. O Minotauro é quando a gente se bestifica, a nossa cabeça fica tão cheia de besteira, de instintos tomando conta, de insegurança, de síndrome do impostor, que a gente não consegue vencer o nosso labirinto. E aí a gente precisa da nossa contraparte, que é a nossa mente, que é a nossa psique, que aí é a Ariadne, que através do seu fio de prata faz com que o herói tenha segurança para entrar no labirinto, matar o Minotauro e sair do labirinto são e salvo. E isso vai servir para todas as mitologias. Todas elas têm um fundo de lição por trás. Tinha uma parte do povo que acreditava naquilo literal e uma parte que sabia qual era o segredo que tinha por trás daquilo, principalmente as pessoas que tinham que lidar com aquilo no dia a dia. Hoje em dia a gente toma praticamente todas as mitologias como literais, a não ser que seja a sua mitologia. Então o cristão, ele realmente acredita que a sua mitologia é daquele jeito, um judeu daquele jeito, um hinduísta daquele jeito. E ok, como eu disse, isso faz parte da construção da religião, ter a sua própria mitologia. Tudo dentro da religião é mitologia, sendo verdade ou não, sendo fato histórico ou não, é parte da mitologia da religião. O que tem acontecido muito hoje, que acontecia antigamente? As pessoas levam as histórias das mitologias, religiões também, literalmente. Então as pessoas realmente acreditam que tinha uma arca que um cara construiu, que ele colocou um casal de cada animal que existe no mundo lá dentro. Quando aquilo era uma grande metáfora para explicar um conceito muito mais complexo do que simplesmente, olha, Deus estava insatisfeito, colocou um dilúvio, mas Noé foi salvo e colocou lá uns animais
animais na arca, que são os animais que vivem hoje. Ou acreditar que a esposa de Jó virou sal, literalmente falando. Isso não quer dizer, por exemplo, que tem muitos relatos na Bíblia e na Torá que sejam reais, como, por exemplo, a cidade de Jericó, que depois de muito tempo foi encontrada pelos arqueólogos. Existe verdade. A verdade faz parte da construção, os fatos históricos também. Só que a gente tem que tomar cuidado com as metáforas, porque elas não são literais, elas têm uma lição para ensinar. E se a gente levar aquilo na literalidade, a gente não aprende a lição que está por trás dela, que é muito mais importante do que a literalidade. A gente tem feito isso com mitos um pouco mais modernos. Quer ver um exemplo? Os contos de fadas. Os contos de fadas são extremamente antigos, muito mais antigos do que a Idade Média, do que o Renascimento, quando muitos deles foram escritos e através dos livros a gente tomou ciência deles. Mas existem vestígios de contos de fadas, como por exemplo o que deu origem à Bela e a Fera, que talvez sejam de 5.000 anos antes de Cristo. Os contos de fadas então fazem parte de uma mitologia popular que ensinavam lições para as pessoas. Cada um tem a sua lição e com o tempo eles também foram refinados. A história da Branca de Neve e os Sete Anões é uma história, era bem diferente do que a gente conhece hoje. Ela tem a ver com casamento alquímico, o príncipe e a princesa consumando um ato para poder ter esse casamento alquímico, enquanto os anões representavam aspectos que precisavam ser integrados a essa princesa e ao príncipe, ou seja, como se cada um ali tivesse qualidades e defeitos que essa princesa, que é a Branca de Neve, e o príncipe deveriam aprender com eles para se tornarem mais completos. Isso foi sendo refinado, porque também o conto original era bem diferente desse. Esse refinamento começa a acontecer na Idade Média, com ideias alquímicas, com ideia que era o grande simbolismo, tem que lutar, porque a gente está falando de um mundo igual, não dá superior ao outro, isso não faz sentido. Então, ok, a pauta feminista faz sentido de olhar por isso. Mas o que eu tenho visto ultimamente são muitos livros de autores e autoras criticando os contos de fada de forma literal, realmente acreditando que a princesa é uma princesa, o príncipe é um príncipe e que o príncipe tem que salvar a princesa. Quando a gente está falando do que a gente chama na alquimia e que a gente chama em várias tradições, como o Tantra, o hinduísmo, o cristianismo, judaísmo, os folclores, as mitologias, todas elas vão falar da união de dois princípios. A gente convencionou chamar esses princípios de masculino e feminino. Então vamos convencionar aqui como Jung chamou de ânima e ânimos, ou como o princípio da ordem, princípio do caos. O princípio do caos, ele está muito ligado ao que é essa ideia do príncipe. Os aspectos que ele precisa conquistar, o príncipe vai atrás. Esse outro princípio que a gente vai chamar de ordem, o que é a ordem? É algo que planeja, que organiza, que ordena, que mantém as coisas coesas e funcionando. Esse outro princípio, ele é um princípio passivo. E não passivo no sentido que ele é bobo, fica esperando, não. Ele é passivo porque ele é um princípio que ele precisa ser estimulado, porque a partir do estímulo ele organiza tudo. Então vem o caos, todo bagunçado, aí eu quero, e aí isso estimula o outro princípio que fala assim, não, beleza, você quer? Vamos organizar isso aqui? O que você acha de fazer desse jeito? Vamos planejar? Então, você tem um princípio mais tático, que executa, e outro princípio mais estratégico, que planeja. Os dois são igualmente importantes. Nenhum ser humano consegue agir de uma forma que não seja bem planejada. Se agir de uma forma que não seja bem planejada, a chance de dar caca é grande. Então tem que tomar cuidado para você não sair fazendo as coisas sem pensar. A gente sempre pensa, planeja e faz. E ao mesmo tempo, se a gente ficar planejando e não tomar uma ação, a gente acaba ficando estacionado e não consegue fazer nada na nossa vida. Então os dois princípios são importantes. O príncipe e a princesa são importantes. O príncipe, esse, como eu já disse, esse que expande, que vai para outro reino, e a princesa, que é aquela que precisa se organizar. Na história da Branca de Neve, é a Branca de Neve que passa por todo o processo de mudança alquímica. É ela que foge da torre, que é um símbolo alquímico e cabalista da imagem mágica da princesa dentro dessa mitologia. Ela é simbolizada pela torre, não é à toa que a Branca de Neve foge do castelo, a Rapunzel está presa numa torre, porque essa imagem é a imagem de um feminino que está muito passivo. Ele está preso na passividade porque ele não tem o estímulo que vem do outro polo.
colo. E ao mesmo tempo você tem o príncipe que está perdido, não sabe o que fazer na vida, está andando a cavalo e tá ali, o mané que não sabe o que fazer. Então você tem os dois princípios perdidos. No caso da Branca de Neve, como eu estava falando, ela passa, ela foge da torre, ela vai para a floresta, que é um símbolo do nosso inconsciente, e ela tem que trabalhar questões do inconsciente. Lá ela encontra 7 aspectos, que são ligados diretamente aos 7 planetas da astrologia, que é um símbolo muito forte dentro da mitologia alquímica. Então ela vai ter que trabalhar a preguiça, que é a lua, e você tem um anão que é o Soneca, vai trabalhar a ira, que é Gevurah, lá o Marte, que você vai ter lá o Zangado. Então você tem cada um dos anões representa um dos planetas e uma qualidade e um defeito astrológico. Assim como os signos têm suas qualidades e seus defeitos, os anões também têm. A Branca de Neve, quando ela vive com eles, ela aprende a olhar o que é ruim e o que é bom dessas características astrológicas. Ela morre, né, através da maçã envenenada, lembrando que a maçã é um símbolo do conhecimento, a maçã é um fruto que por fora é vermelha, é a cor do mental, das nossas ideias, do nosso processo de racionalizar o mundo, de entender o mundo melhor, e por dentro ela é branca, que representa todas as luzes, todos os conhecimentos, e a maçã ainda tem um lance, se você cortar ela na transversal, a semente dela forma uma estrela de 5 pontas lá dentro. Então a maçã era sempre associada ao conhecimento do ser. Lembrando que o símbolo da estrela de 5 pontas é o ser humano, né? O ser humano de braços abertos, pernas abertas, é o corpo humano. Então é se nutrir do próprio autoconhecimento. Quando ela se nutre, através do aspecto mais sombrio dela, que é a bruxa má, e aí é o processo iniciático da morte e da transformação. E para ela viver esse renascimento, ela precisa integrar o outro aspecto dela, o aspecto de caos, já que ela é a ordem. E aí, quando o príncipe chega, tem integração entre os dois. E aí vem aquela história que a gente conhece, que os dois se casam e vivem felizes para sempre. Ou seja, os dois princípios, ânima e ânimos, masculino e feminino, caos ou ordem, o nome que a gente quiser dar, que é só uma nomenclatura, eles se juntam, compõem esse casamento, se integram e aí se tornam unos. E aí, por isso que eles vivem felizes para sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu disse, sem desmerecer a luta feminista, sem desmerecer isso, mas tomar cuidado com essa literalização dos contos de fadas, porque isso vai tender a emburrecer as pessoas, vai tender a levar as pessoas a acreditar que aquilo realmente é uma princesa que precisa ser salva pelo príncipe. E isso, ao mesmo tempo que tira a capacidade da gente entender a simbologia do que tem ali atrás, isso isola os dois aspectos de uma forma em que você não consegue se equilibrar. O Jung fala que a gente tem ânima e ânimos dentro da gente. A gente passa a vida inteira ouvindo que todo mundo tem o seu lado masculino e feminino, porque a gente tem momentos que a gente é mais introspectivo, mais expansivo, momentos em que a gente é mais organizado e mais desleixado, momentos que a gente está agindo e não está planejando, momentos que a gente está planejando e não está agindo. A gente é esse amálgama dessas duas coisas o tempo todo. A gente é o príncipe e a princesa o tempo todo. E a gente só funciona bem quando o príncipe e a princesa estão casados dentro da gente de uma maneira que esses princípios estão integrados. Lembrando que quando a gente fala de príncipe e princesa, leva muito para a ideia do gênero masculino e feminino, como eu já disse, inclusive é uma das nomenclaturas. Mas isso não tem a ver com homem e mulher. Isso tem a ver com seres humanos. Todos os seres humanos têm isso dentro de si. Então, não importa o gênero que você tem, o gênero que você se reconhece ou não se reconhece com nenhum gênero, isso não importa. O que importa é você reconhecer que dentro de você tem características mais passivas, organizacionais e ordeiras e características mais expansivas da ação. Reconhecer que você tem isso dentro de você e saber equilibrar isso. Uma pessoa com esse casamento alquímico pode ser feito fora, quando ela se junta com outra pessoa, ou dentro dela, que é o casamento alquímico ideal, inclusive. Ela ter o equilíbrio dentro dela para que ela sozinha consiga resolver qualquer coisa na sua vida sem depender de ninguém. Você pode ser seu próprio príncipe, sua própria princesa, seu próprio caos, sua própria ordem, seu próprio princípio masculino, princípio feminino. Você sozinho tem tudo isso dentro de você, mas você precisa reconhecer para poder equilibrar e usar isso bem. E aí esses contos de fadas, tem princesa e príncipe, eles são justamente metáforas, mitos que trazem isso para você. Você fala, olha, você precisa equilibrar as duas energias para que dentro de você
isso funcione melhor. Para um bom mitólogo, não existe papel de submissão dentro de uma relação dessa. Existe o papel em que cada um desses aspectos desempenha para que o outro também possa desempenhar o aspecto dele. Sem a princesa na torre, o príncipe não pode salvar ela. Sem o príncipe para salvar ela, a princesa também não pode se libertar dessa torre. Ou seja, o príncipe ele precisa de organização, por isso ele vai atrás da princesa, e a princesa precisa da libertação da organização excessiva, por isso que ela faz o casamento alquímico com o príncipe. Então, de novo, a gente não está falando de homem e mulher, a gente está falando de aspectos da nossa mente, assim como Eros e Psique, Thanatos, Perséfone e Hades, todos esses mitos gregos que estavam falando da nossa mente e da integração desse masculino com esse feminino interno, ou desse princípio caos e ordem, ou da ânima e do ânimos. Fica a reflexão para vocês. Todo texto sagrado, toda a mitologia, toda a história que passa por muito tempo, que vira um conto de fadas, tem uma lição por trás. E para chegar nela, a gente precisa desconstruir nossos preconceitos, aprender o que cada personagem daquele dentro da trama representa em termos simbólicos. Fica aí uma reflexão, fala aí nos comentários o que você achou, concorda, não concorda, tem uma outra visão, concorda, mas tem alguma, olha, mas é importante também tal visão, enfim, deixa aí seus comentários. Aqui sempre é um canal aberto a gente conversar, a gente filosofar sobre os assuntos. Não esqueça de se inscrever. Se você ainda não é padrinho e madrinha do canal, vai lá no catarse.me/conhecimentos da humanidade, conhece nosso programa de apadrinhamento, tem muita coisa legal lá para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Esfirras mitológicas, folclóricas e de fadas para vocês. A gente se vê.